Olá, ouvinte, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre ciências humanas e que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o Pablo Magalhães e este é o episódio de número 38, que trata sobre a questão Venezuela, um tema espinhoso, e para essa missão impossível contamos com a participação, além de mim, da Lídia Verônica e do Kleber Roberto, e contamos com a participação especial da Jaiane Rodrigues, que mais na frente vai se apresentar para todos vocês. Antes de vocês entrarem no episódio, alguns recadinhos. O primeiro deles: você já é nosso apoiador? Se você curte nosso projeto, se a gente te ajuda de alguma forma a estudar ou a abrir a cabeça para alguns assuntos, considere ser um apoiador. A partir de R$1, olha só, R$1, uma gorjeta. Você vai lá no site apoia.se/historiante, faz a sua doação e já ajuda a gente a continuar aqui, né, conquistando novos corações, ajudando novas mentes a ter mais conteúdo, mais conhecimento. Então acesse o site apoia.se/historiante, faça a sua doação a partir de R$1, você pode doar quanto valor você quiser, e a partir de alguns determinados valores você tem acesso a algumas recompensas, tá? Então confere lá a lista e faça a sua doação. Além disso, se você quiser aprender ainda mais com a gente, você pode se tornar aluno do Historiante. Pois é, vai lá no site ohistoriante.com.br, acesse a nossa aba de plataforma e conheça os cursos que nós estamos oferecendo. Vou dar destaque aqui para um deles, que é o minicurso sobre as civilizações hidráulicas, Egito e Mesopotâmia. Imagina aí você conhecer um pouco mais sobre essas civilizações antigas, os aspectos religiosos, políticos, econômicos, militares, com material online para leitura, com atividades, simulados, além das nossas videoaulas e material exclusivo só para quem é aluno. Ok, então é isso. Espero que vocês curtam aí esse episódio, eu curti bastante fazer, né? Tenham todos uma boa audição. Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast maravilhoso que trata sobre as questões do Enem, sobre atualidades, história, geografia, filosofia, de tudo. Hoje nós estamos no episódio número 38 e a gente assumiu a responsabilidade de tratar de um dos assuntos mais espinhentos possíveis na atualidade, que é a questão da Venezuela. É? Então, sugestão inclusive do caríssimo Kleber, que gosta de ver a gente em maus lençóis recorrentemente e que esteve recentemente na Venezuela, né, como nosso enviado especial, e descobriu muita coisa por lá, por isso que ele sugeriu esse tema, que a gente tratasse esse tema aqui. Hoje estão presentes na nossa bancada a Lídia Verônica. Olá! E esse cidadão chamado Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Hoje teremos a participação especial da Jaiane. Oi, Jai. Oi, tudo bem? Quem és tu na fila do pão? Se apresente. Bom, eu sou estudante de jornalismo, estou no meu último ano e sou integrante também do podcast Arretadas, que faz parte do Historiante. E, inclusive, o episódio piloto vai ser lançado essa semana. Juntamente comigo e Hanna, que já esteve aqui também no podcast da gente. A gente vai falar e debater assuntos da atualidade, assuntos históricos, enfim, o papel da mulher e a visão da mulher na sociedade como um todo e historicamente também. É isso aí, e o primeiro episódio vai sair, o feed das meninas está em processo de construção, já vocês vão aí poder acompanhar os episódios que elas vão gravar, né? O primeiro episódio ele é sobre feminicídio e porte de armas. Isso, o feminicídio e o porte de armas. Ok, então em breve, até acredito eu que essa semana, na quarta-feira, estará disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast em todo o mundo.
entendeu? Então, se preparem porque a fama baterá a porta de vocês. Ok. A fama ou o doicode, né? Um dos dois baterá a porta de vocês em breve. Bom, vamos começar aqui com uma notícia que saiu no portal G1, não é? Na seção Mundo. E a notícia diz o seguinte: Brasil quer Venezuela de volta ao convívio, entre aspas, convívio democrático sem, entre aspas, medida extrema, diz Mourão. O vice-presidente participou nesta segunda, dia 25, em Bogotá, de reunião do Grupo de Lima, que discute soluções para a crise na Venezuela. Estados Unidos prometeram mais sanções contra Maduro, né? O Mourão deu essa declaração durante o pronunciamento em encontro do Grupo de Lima, né, realizado em Bogotá. O governo brasileiro foi representado pelo vice-presidente e pelo ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, o cara do globalismo, né, o cara da terra plana. O Grupo de Lima foi criado em 2017 por iniciativa do governo peruano com o objetivo de pressionar o regime Nicolás Maduro a reestabelecer a democracia na Venezuela. Além de Brasil e Peru, mais 11 países integram o grupo: Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá e Paraguai. O Mourão discursou falando o seguinte: o Brasil acredita firmemente que é possível devolver a Venezuela ao convívio democrático, sem qualquer medida extrema que nos confunda com aquelas nações que serão julgadas pela história como agressoras, invasoras e violadoras das soberanias nacionais. Bom, Mourão, ele está fazendo parte de um encontro, de um grupo que foi criado para tentar, entre aspas, discutir e resolver assuntos relacionados à política interna da Venezuela. A questão da Venezuela é muito mais antiga do que esse grupo, é muito mais antiga do que o governo Bolsonaro, é muito mais antiga que, inclusive, o princípio do governo do PT, não é? Aqui no Brasil, que é acusado de ter apoiado desde o início as ditaduras, entre aspas, né, as ditaduras venezuelanas. E muita gente está se manifestando nas redes sociais como se fosse especialista na questão da Venezuela. Coisa que muita gente não é. Na verdade, 99% das pessoas não o é, né? A ideia é que, porque Maduro é um ditador, porque na Venezuela o socialismo está apresentando seu resultado, né? Bem claro. Ou seja, quer saber de uma nação socialista, é só você ver o caso da Venezuela, entre outros aforismos que eles repetem nas mídias sociais e que nós estamos acostumados a encontrar lá nos comentários no Historiante, né? Comentários desse tipo lá sobre o Historiante. Mas para a gente se posicionar sobre a Venezuela, nós precisamos entender o processo pelo qual a Venezuela se tornou Venezuela, né? Como a Venezuela se tornou Venezuela e como nós chegamos a esse processo agora. É um processo histórico longo, é um processo histórico que deve ser entendido, problematizado e debatido. Exatamente. Quando vocês trouxeram essa questão pra gente debater no podcast, eu apesar de ler as matérias diariamente sobre o assunto Venezuela, eu tive que pesquisar, na verdade, para entender o contexto histórico que levou a eles estarem nessa situação, né? Toda a caminhada econômica, né, que levou, enfim, a esse estado de miséria, né? Esse estado de calamidade, né? Que está acontecendo na Venezuela. E aí eu entendi muitas questões que eu não entendia antes. Como eu gosto de dizer, eu sou partidária, né? Então eu via pontos interessantes tanto nos argumentos da esquerda quanto da direita sobre a Venezuela. E lendo sobre o assunto, tanto em canais e em fontes que supostamente são de direita e de esquerda, eu pude unir duas informações e o caminho é praticamente um só. Apesar de omitir algumas informações, tanto um canal quanto o outro, a história não deixou de ser contada da forma como deve ser entendida. Enfim, existe um processo longo, histórico e, enfim, eu estou com historiadores aqui que talvez vão poder explicar melhor do que eu, né?
Mas, enfim, eu acho que isso abriu muito a minha mente, assim, para entender as questões da Venezuela, as posições políticas que estão acontecendo na Venezuela e, enfim, entender também no que o Brasil se enquadra nessa problemática da Venezuela. Na verdade, a América Latina inteira, né? Enfim, vamos lá. Vamos debater esse assunto aí. Bem, quando falamos em Venezuela, sempre as pessoas, como bem lembrou o professor Pablo, citam logo que o problema da Venezuela é o socialismo. As pessoas, infelizmente, elas não têm, a grande maioria, conhecimento que esse problema de ordem política e principalmente econômica que vem ocorrendo na Venezuela são problemas decorrentes de todo um sistema que foi utilizado com base em venda de petróleo e que, infelizmente, após a queda no preço internacional do petróleo, vai acarretar uma série de problemas dentro dessa economia venezuelana, que era um país que tinha o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, muito mais evoluído que o Brasil. Para se ter uma ideia, a Venezuela, durante essa crise econômica que vem passando, ela perdeu 16 posições no IDH, mas mesmo assim os índices de educação ainda são superiores ao do Brasil. Isso daí foi várias conquistas que ocorreram desde o governo de Chávez. Eu não estou aqui, logicamente, para puxar a sardinha para presidente tal, para partido tal ou sigla tal. Mas a história está aí contando através de números de dados que são apresentados através da Organização dos Estados Americanos, da Organização das Nações Unidas, a OEA e a ONU, que apresentam resultados voltados à educação, ao desenvolvimento humano, à igualdade social, que tiveram grandes evoluções durante o governo de Chávez e que, infelizmente, após essa ruptura econômica venezuelana, que nós vamos comentar durante aqui esse podcast, veio a ruir. O que é ruim para uma nação, para qualquer nação, enfrentar uma crise como eles estão enfrentando, é algo muito danoso, porque é algo que vem a causar sérios danos na economia e é algo que demora muito para se recuperar, vem causando sérios danos na própria política interna do país, que vem a causar uma ruptura institucional, infelizmente, que vem a causar sérios problemas nesse país e que nós vemos agora alguns urubus internacionais que vêm da América do Norte olhando ali, digamos, como se fosse o urubu olhando a carniça. Eu vou aproveitar agora e vou tirar um pouquinho dessa nação, que nós vamos comentar aqui durante esse podcast. O principal urubu é uma águia, né? Que são os Estados Unidos. Jaiane, quer falar alguma coisa? Sim, com certeza. A questão da desinformação e da histeria coletiva que está acontecendo na Venezuela, acredito que não tenha sido apenas nesse ano. Aí vem desde 2013, 2014. Então, a desinformação, concordo com o Lid, dos dois lados. Então, a realidade é que não dá para saber o que é mentira, o que é verdade. Então, as pessoas, nós podemos visualizar isso aqui no Brasil, as pessoas estão selecionando o que é verdade para elas, de acordo com o lado político que elas pertencem. Então, inclusive, Maduro e Guaidó, eles entraram aí numa milícia digital. Eles estão se pronunciando, assim como aconteceu nas eleições aqui do Brasil, em outubro de 2018, pelo Twitter. Ambos estão se pronunciando pelo Twitter e entraram aí nessa milícia digital, e quem aguentar seguir eles, que siga. Então, acho que é importante comparar o que é fato e o que é percepção com o que está acontecendo na Venezuela. Inclusive, há 2 horas atrás, Juan, ele postou um agradecimento aos jornalistas de fora da Venezuela, como se eles fossem, segundo ele, esses milhões de jornalistas fora da Venezuela estão relatando para todo mundo
a censura que os meios de comunicação da Venezuela está passando. Enfim, eu acho que as pessoas estão também recebendo aí um boom de informações, e para você sintetizar também todas essas informações fica complicado. Se para um jornalista é difícil, imagine para uma pessoa, leiga, um simples cidadão comum. Uhum. Eu também pensei nisso quando eu fui atrás de matéria, né, de referência para poder falar sobre esse assunto. Foi bem complicado porque parte da mídia internacional americana, né, ela vai puxar muito para esse lado da exploração do povo venezuelano, né, dos maus tratos, enfim, da questão econômica ruim, né, que o país está passando. Sim. E o outro canal, que é de esquerda, vai puxar mais aí pro lado das questões das políticas sociais, que são muito importantes realmente, mas romantizando determinadas atitudes do governo que, enfim, culminaram nessa crise econômica absurda. Mas eu acho que existem pontos, Jai, que, pelo que eu li, né, desses jornais, tanto de esquerda quanto de direita, embora eles tenham cada um sua intenção em influenciar, enfim, em passar a mensagem que eles têm um certo tipo de, como posso dizer, enfim, desejo de manipular, eu percebi que existem pontos históricos que eles culminam, eles são reais e eles são contados. Sim, insegurança alimentar, por exemplo. E a questão da desvalorização da moeda da Venezuela, como foi que aconteceu, né? Os dois lados contam. Só que um usa políticas sociais para camuflar a gravidade de ter feito isso, né, da importação. E o outro lado já massacra porque estava se usando muito as políticas sociais para poder fazer isso. Enfim, estava usando muito o dinheiro do Estado, né, com o povo. Sim. Enfim. E aí... Oi, desculpa. Não, pode continuar. E daí dá pra você ter uma pequena... Se você for uma pessoa neutra, né? Uma pessoa, assim, descarregada, sua arminha descarregada e enfim, você for mais... pensar não só como posso dizer... como partidarista, enfim. Você vai notar que houve falhas realmente no governo. E a gente sabe, né, que todo governo tem corrupção e todo mundo que chega lá em cima, de alguma forma, se corrompe. Sim. Mas existem questões que eu acho que o Brasil não tinha que se meter, enfim. Que eu acho que a gente pode levantar isso agora, já que a gente está em um certo tipo de guerra silenciosa, né, no momento. Pelo menos em citação. Mas essa questão do Twitter, dele se manifestar por Twitter, eu acho que ele olhou pro Brasil, opa, dá certo. Acho que eu vou fazer, hein? Eu acho que ele tirou a gente como parâmetro, né? Se um presidente conseguiu se eleger por meio das mídias sociais, por que eu não vou conseguir governar, né? Se eu consigo ter controle aí, enfim, da mídia. E outra coisa, nosso presidente deixou bem claro na última conversa que foi exposta, né, dele com o Gustavo Bebiano, que ele não confia em todos os canais, né, de mídias do Brasil. E eu acho que é por isso que ele usa mais a internet, que ele pode usar as próprias palavras. E aí eu acho que, não sei se essa ideia de que a mídia na Venezuela está toda corrompida ou oprimida seja real, né? Talvez ele se pronuncie no Twitter porque talvez ele também não confie na mídia. Justamente por isso que ele passou, assim. Reforçou que os jornalistas dentro e fora da Venezuela que estão sendo a voz dos venezuelanos. Eu acredito, talvez os meninos possam esclarecer isso com mais propriedade, que as pessoas, os venezuelanos, eles são bastante politizados. Inclusive tem uma série na Netflix que é Salvado, salvo engano, que tem 2 episódios que é na Venezuela, e as pessoas entendem realmente do que está acontecendo, mas, claro, que tem aí uma cortina de fumaça. E também eu queria jogar aí a bola para vocês, eu tenho, que vários meios de comunicação estão trazendo análise personalista, principalmente para Maduro. Então, será que isso tem influência negativa, positiva? Não sei. Nos resultados que isso podem gerar.
as pessoas. Isso aí que você tá falando foi uma coisa que eu também pensei quando eu tava lendo as coisas, os assuntos, né, sobre Venezuela e os avanços que as políticas sociais trouxeram para Venezuela foi a erradicação, né, do analfabetismo na Venezuela, que a Venezuela não existe analfabetismo, pelo menos, enfim, foi contabilizado isso, né? Sim. E 75 universidades públicas, gente, isso, né, eu achei bem legal. E o acesso à escola também, e o acesso à escola e à saúde, né? Parte da verba do Estado é 21% direcionadas à saúde e educação. Eu achei massa, né? Isso é um número significativo. Acesso à internet E também. seria um exemplo pra gente. Então daí passa pela minha cabeça, realmente, poxa, eles são pessoas não politizadas, mas assim, eles têm acesso à educação, à leitura, à interpretação, enfim, eles têm um determinado nível intelectual até maior que o nosso, né? Que aqui no Brasil não tem. Se bem que a gente também, acho que na Venezuela é cerca de 30 milhões de habitantes, que no Brasil nós temos o quê? O triplo? Enfim, mas acesso à internet também, acho que é 61%, salvo engano, na Venezuela, e aqui no Brasil acho que é 54%. Tem a ver também com a trajetória Então... histórica política da Venezuela, porque desde 89, que foi o momento em que houve a primeira transição, houve a transição presidencial que marcou também o fim de um acordo que estava sendo feito entre as elites venezuelanas, que era um acordo em que elas iriam se revezar no poder desde a década de 50 até o final da década de 80. Esse acordo ele chega ao final em 89, e nessa transição de poder aparece a imagem do Hugo Chávez, que ele quer tomar o poder por meio de um golpe militar. Agora, diante de o que foi que o motivou a isso, né? A Venezuela sempre foi um país de uma extrema desigualdade social tremenda, profunda. Mesmo detendo aí um produto que é um produto desejado no mundo todo, né? Desejado e cobiçado, principalmente pelos Estados Unidos, que é o petróleo. O petróleo é o único, corresponde a 96% das exportações que a Venezuela faz, né? Praticamente é o único produto que a Venezuela exporta. E a desigualdade sempre foi enorme, tremenda, a pobreza tremenda. Inclusive é em 89 que acontece um evento chamado Caracazo, que é um dia em que a população de Caracas se revoltou, se rebelou, saiu saqueando armazém. Inclusive, eles notaram uma coisa bastante significativa, que foi: as pessoas elas estavam saqueando, elas não saquearam joias, por exemplo, as joalherias ficaram intactas. Elas saquearam comida, coisa para casa, ou seja, saquearam por uma necessidade vital de sobreviver diante de um quadro econômico totalmente adverso. Então, nesse momento em que a população ela começa a se rebelar contra elites familiares bastante antigas no poder e que estavam sendo mantidas e financiadas pelos próprios Estados Unidos, que tinham facilidade em pegar esse petróleo. Quando Chávez propõe o golpe, quando ele tenta dar o golpe, mas dá tudo errado, ele vai preso, ele queria, juntamente com um grupo de militares que o apoiavam, ele queria quebrar essa hegemonia e propor uma outra coisa. Não era socialismo que ele propunha. Não era socialismo, não era absolutamente nada ligado a nada de esquerda. O que ele propunha era necessariamente que as classes menos favorecidas fossem assistidas pelo poder. Era isso que ele queria. Então, justamente, e aí o que acontece ele tenta dar o golpe, vai preso, cumpre a pena dele, e lá pra, salvo engano, em 96 é que ele volta ao jogo político como candidato e ele é eleito. Se não me engano, por um número superior a 60% dos votos válidos. Pois é. E aí o que acontece? Ele propõe, aí sim, como ele atuou no poder, isso pode ser questionável. Porque ele utilizou dessa popularidade que ele tinha para fazer uma nova Constituição. Logicamente, não foi ele quem fez, ele propôs e houve a questão da votação.
A questão da politização política, da politização da população, que Jaiane citou, é especificamente o seguinte: a partir de Chávez, o que ele faz? Ele chama essa população para atuar junto com ele. E só a ideia de cada cidadão andar com um livrinho da Constituição no bolso já é uma coisa sintomática, pô. Imagina aí, quantos brasileiros andam com a Constituição no bolso? Que é uma coisa que você encontra na Venezuela, os caras com a Constituição no bolso, no carro, foi a popularização da Constituição, para que as pessoas elas tivessem noção qual é o conjunto de regras que rege o meu país. E os caras estão ligados, eles já sabem disso. Então isso deve ter auxiliado nesse processo de tomada de consciência política que fez com que essa população passasse a ser mais atuante. Só que aí no jogo democrático sempre tem aquela coisa, tem que ter alternância de poder. E a oposição no primeiro mandato de Chávez ficou na dela. Não, tudo bem, não tem problema, 4 anos e tal, vamos aguardar. Quando ele foi reeleito, aí a oposição ela passou a lutar com unhas e dentes para que ele não conseguisse o mandato. Aí questionaram o processo eleitoral. Boa parte da oposição era detentora dos meios de comunicação no país e até hoje o é. Então eles se utilizavam dos jornais. Aqui no Brasil a gente já tem isso. Os conglomerados comunicacionais eles têm uma posição política, têm famílias que são donas deles. E aqui tem esse posicionamento. Lá é muito mais descarado. Eles não estão nem aí para negócio. Não, imparcialidade não. Lá é descarado. Jornal da oposição é jornal da oposição. Então, se você ligar na principal rede de televisão contrária ao governo, nesse momento, você vai ter comentaristas políticos detonando o Chávez, dizendo um bocado de coisa. Agora, ele se utilizou desse poder para se perpetuar, talvez na cabeça dele pensando o seguinte: se eu deixar que a oposição ganhe, volta a ser como era antes, eu não posso deixar. E aí o que foi que aconteceu? Ele conseguiu aprovar a cláusula de reeleição perpétua. Então o cara pode se reeleger quantas vezes ele quiser. Essa questão da oposição aí, que eu até fiquei meio perdida, porque me informando sobre o contexto histórico, né, da política da Venezuela, em 58, né, que é o pacto dele, como é que é? Eu escrevi aqui, pacto ponto fijo, é o pacto de ponto fixo, né, em 58. Eram entre partidos políticos, inclusive de esquerda, centro-direita. Eram as oligarquias, que inclusive são elas que hoje vetam essa questão da importação, né? Para poder fazer com que o povo se incite e enfim, e vá pedir seus direitos ao governo, né? Enfim, como é que eu posso dizer? Incitar a população, né? A reivindicar os seus direitos. Mas enfim, quando você fala oposição, eu fico entendendo quem, né? Porque se estava todo mundo junto praticamente, né? São os 3 partidos mais importantes, que eram de esquerda, de direita, de centro-direita, centro-esquerda, não sei. Enfim, eram partidos que eram de diferentes lados, né? Juntos para manter a economia. Quem, na verdade, era a oposição? O povo? As oligarquias. Não, eu tô dizendo isso. No caso, Chávez era o quê? Ele representava um setor dos militares. Ele não participava. Entendi. Era isso que eu queria saber. Ele era a voz de quem, entendeu? Para ser oposição. Porque... Do povo, necessariamente. Porque o que ele pratica é uma política de direita. O que Chávez pratica é uma política de direita populista. Na verdade, centro-direita populista. Ele não é de esquerda, como as pessoas tendem a acreditar. Quando ele constrói a ideia do bolivarianismo, não é uma questão de esquerda. Agora, de acordo com a atuação dele, ao longo dos anos, ele passou a se identificar mais com a política populista de esquerda e passou a se aproximar de partidos de esquerda latino-americanos. Foi isso que aconteceu. Agora, no momento em que ele assume o poder, a oposição dele são as oligarquias locais. O próprio Juan Guaidó,
ele se identifica, e o partido dele se identifica com o socialismo. Se você for pegar o partido do Guaidó, é um partido, seria no caso o Partido Socialista Venezuelano. Só que Guaidó não necessariamente é um socialista, e ele não necessariamente é um cara preocupado com o povo. Ele faz parte do jogo democrático tradicional na Venezuela, que é o jogo democrático das oligarquias. Então, quando o Chávez chega lá, ele é essa curva no meio do caminho. Se você quiser pensar em um cara que pode ser, você pode tentar fazer um paralelo, é Vargas no Brasil. Vargas era um caudilho populista que teve medidas ligadas à população, que se preocupava com a população. Não à toa os direitos trabalhistas foram criados Então, ele se identifica com anseios populares. Só que a política dele não é necessariamente uma política popular. Ele é populista. Tem uma coisa é você ser populista, outra coisa é você ser popular. Então, são duas questões que devem ser situadas. Então, a oposição são as oligarquias tradicionais venezuelanas que se opõem à figura do Chávez, que não é nem de uma oligarquia nem de outra. Ele está alheio a esse processo. Inclusive, Pablo. eu achei que... Fala, já, desculpa. Era só uma pergunta. Eu vi alguns comunicadores e cientistas políticos comparando o governo Maduro com o de Sarney em relação ao controle da inflação. Isso procede realmente? Tem como comparar no controle da inflação? É que o governo venezuelano, ele realmente tentou fazer algo similar que o governo Sarney fez, que foi um congelamento de preços. Ele tentou fazer esse congelamento de preços, só que o que ocorreu, como já não havia mais subsídios para a importação de produtos, porque com a queda do preço do petróleo, logicamente começou a entrar menos capital na PDVSA, que é a estatal de petróleo venezuelana, e com menor arrecadação de petróleo, o governo ele passou a ter menos capital para fazer os subsídios para importação de produtos. E esses preços que já estavam congelados, chegou um momento em que não dava mais para sustentar. Eles começaram literalmente a aumentar. E quando o preço de um produto começa a aumentar, tem muitos governos que cometem um erro, que foi o mesmo erro que foi cometido no Brasil, lá na década de 1980 para a década de 90. Que é o quê? A inflação está aumentando, vamos imprimir dinheiro. E aí foi o problema da hiperinflação venezuelana. Exatamente, como o Lídia aqui está lembrando, a moeda acaba perdendo o seu valor de face, se desvalorizando, porque não tem mais lastro. Chegou um momento em que a Venezuela passou a importar dinheiro produzido na Casa da Moeda no Brasil, para dar conta exatamente da impressão de dinheiro. E aí ocorreu algo similar ao que ocorreu no Brasil. O congelamento de preços não conseguiu dar certo. O governo, para tentar aplacar a inflação, vai cortando zero ali da moeda, como ele fez várias vezes. Teve um momento na Venezuela que chegou a cortar 5 zeros da moeda, no Brasil também. Se alguém que estiver ouvindo aqui esse podcast já tiver aí seus 30 a 40 anos, vai lembrar das várias moedas que o Brasil teve ali entre os anos 80 e 90, que era Cruzeiro, Cruzado Novo, Cruzeiro Real, até chegar no Real. Isso aí, sempre quando fazia uma mudança de moeda dessa, acontecia a mesma coisa que ocorreu na Venezuela. Se corta zeros, mas não se combate o problema como se deve. E ocorre o mesmo problema que ocorreu no Brasil, uma hiperinflação sem controle. Mas por causa na questão da Venezuela foi a importação, né? A questão da Venezuela foi que eles eram o principal produto era o petróleo para exportar, e como ele tinha uma exportação muito alta de petróleo e o preço do barril de petróleo ali entre 2011 e 2014, o barril de petróleo chegou a ser $140, o que era um preço extremamente alto, isso devido a vários problemas de conjuntura mundial, é uma crise de petróleo. O barril de petróleo subiu muito, e à medida que o preço do barril de petróleo subiu muito, o governo passou a subsidiar muitas empresas a fazer importação de produtos.
E aí vem um outro problema da economia venezuelana, porque entrava o capital dessa venda de petróleo, mas eles não investiam na indústria, não investiam no maquinário industrial ou na agricultura. Algo aí que vai lembrar os estudantes que estão aí estudando história, o que ocorreu, por exemplo, na Espanha, lá no século XVII, no século XVI, quando foi se descobrindo ali as jazidas de prata na América Espanhola. A Espanha simplesmente pegava essa prata e revendia para os países que faziam já suas primeiras manufaturas, tipo como, por exemplo, a Inglaterra. Eles não investiam em manufaturas internas, e foi algo similar ao que ocorreu na Venezuela séculos depois. Ou seja, a Venezuela vendia o petróleo, arrecadava o capital, mas não investia na indústria local. E muitas empresas, o Chávez fez, e por fazer arrecadar esse capital, muitas vezes se tornava muito mais barato fazer importação maciça de produtos do que investir na própria indústria interna. Ele fez várias estatizações, várias estatizações. Mexeu no bolso da oposição, que eram as oligarquias, né? Que aí entrou em guerra com os interesses dos privados. Várias empresas, como por exemplo a Exxon, outras empresas da Europa e que tinham investimentos de petróleo na Venezuela, tiveram grande parte dos seus ativos estatizados no período do governo de Chávez. Isso aí ocorreu vários processos contra o governo venezuelano que até hoje estão rolando lá na justiça norte-americana, porque eles não aceitavam a estatização dos seus investimentos na Venezuela. Isso também foi o que fez os Estados Unidos entrar um pé de guerra silencioso, né, com a Venezuela. O fato da Venezuela começar a investir no país, né? As políticas sociais vieram priorizar as necessidades dos venezuelanos. Os Estados Unidos, sim, aumentou o PIB, né? Porque a ideia das oligarquias em manter a estabilidade econômica da Venezuela foi vender muito barato, né? O petróleo para os Estados Unidos. Porque, querendo ou não, né? Os Estados Unidos é o país que mais consome petróleo em absolutamente tudo, não só no combustível. Como é que é? Os Estados Unidos compram petróleo, só que devido ao embargo já é 50% do que comprava antes, o que é um prejuízo imenso para o país, que já está incrível. Sim, mas a questão é que os Estados Unidos se sentiu ameaçado com as políticas sociais, né? 21% do dinheiro, né, do governo sendo aplicado para saúde e educação. Gente, isso é muito maravilhoso de ouvir. Imagina isso no Brasil. Mas, enfim. Aí eu comecei a entender o porquê que os Estados Unidos começou a se sentir ofendido com esse novo governo aí, nessas privatizações. E eu queria falar sobre do Chávez, né? Que ele, quando ele assume, ele toma algumas medidas, né? Que todos os decretos dele têm força de lei. Ele queria acelerar alguns processos, inclusive tudo que era votado na casa, como é que é? Assembleia Constituinte, né? Tudo que era proposto era aceito, e inclusive a lei habilitante, que foi a que deu o poder de Chávez, deu a Chávez o poder de decidir questões de impostos e temas que teoricamente um presidente não poderia legislar, e ele então passa a opinar em absolutamente tudo na economia, né? E todos os decretos que ele fazia tinha força de lei. E aí essa lei habilitante deu a Chávez toda essa digamos, carta branca, né, para digamos, abrir a porta da ditadura dele, né? Enfim, em vez de combaterem isso no início, né, deixaram a coisa aí, enfim, tinham tanta pressa de mudar o governo e inovar, né, que acabaram aceitando as propostas de Chávez, que, enfim, eram um tanto quanto abusivas, né? E culminou, enfim, na ditadura dele. Agora tem a bicameral, né?
deputados e senadores e virou só parlamento. Era? Aí eu já não sabia isso. Mas enfim, o que eu acho é que a gente pode refletir um pouco nessa questão da mudança. A população estava tão desesperada assim, pelo novo, pelo diferente, pela mudança do governo, que foi aceitando certas medidas do novo governo, achando que isso aí, né, ia melhorar. Claro que as políticas sociais estavam voltando o dinheiro pro povo, mas futuramente isso aí traria algumas consequências maiores, né, em determinadas ações que, enfim, medidas que Chaves adotou para o governo dele. E essa lei habilitante, eu acho que foi o mais absurdo que poderia ter sido aceito para acelerar o processo, né, das mudanças no governo dele. Enfim, é só isso aí que eu queria que a galera pensasse. Porque não adianta, né? Tem que pensar pelos dois lados. Eu penso assim, né? Que eu não tenho partido, enfim. Todo governo tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim, né? Ele trouxe uma coisa, mas trouxe uma pior que se estendeu muito mais, enfim. Assim, no meu ponto de vista, eu acredito que um dos principais problemas que Maduro está enfrentando, e talvez seja muito difícil passar por isso, é a falta de diversidade na economia. Como você estava citando, aí talvez em um desespero, ele não pensou nisso, ou talvez tenha sido pensado, não sei. E no momento ele tá com inabilidade para superar essa crise. Enfim, não entendo muito de economia, mas eu acho que para você criar uma diversidade econômica não é de um dia para o outro. E para consolidar isso principalmente. Então, talvez, atualmente, seja um dos principais problemas, além do bloqueio econômico, né? O que está acontecendo na Venezuela é um claro exemplo de a incapacidade de diálogo democrático. Não é que a ditadura do Maduro gerou a questão, não. É uma questão de impossibilidade de diálogo entre o governo chavista e agora o governo de Maduro e a oposição. Ninguém quer ceder, ninguém quer conversar, ninguém quer trocar uma ideia típica do jogo democrático. O que acontece? Nenhum vai, nem o outro vai. Então é isso que está acontecendo, a impossibilidade de um diálogo sobre essa questão. Sim, não sei se a gente pode fazer esse podcast, mas porque essa questão ficou batendo na minha cabeça. Eu odeio essas coisas de teoria da conspiração, essa mania de teoria da conspiração, principalmente do nosso governo. Mas existia aí algumas leituras que eu fiz de canais de esquerda, falando sobre essa questão desse golpe na América Latina, apoiado pelos Estados Unidos, devido ao interesse deles, né, na América Latina, especialmente na Venezuela, que, enfim... e aí trouxe alguns dados, vocês que são historiadores vão me explicar melhor, sobre tentativas de golpes em outros países. E, enfim, no Brasil foi em 2016, no Equador foi consolidado, né, o golpe também, em outros países foi intentado, mas não conseguiram, e a Venezuela está batendo firme para poder ver se segura também. Enfim... E aí eu fiquei reflexiva, cara, até onde isso é verdade, até onde não é, por causa dessa teoria da conspiração. Tá rolando um golpe aqui na América Latina, como é que é? Sai ou não sai? Kleber vai responder isso porque tem uma pergunta aqui dos nossos seguidores que vai diretamente nesse ponto. Ah, é? Então tá. O Denner falou o seguinte, Kleber. Qual a melhor forma de me apossar, entre aspas, legalmente do que não é meu? 1. Causando uma crise econômica e oferecendo, entre aspas, ajuda. 2. Convencendo o mundo da existência de uma ditadura, mesmo que para isso eu reconheça um possível usurpador. 3. Uma vez a crise causada, influencio a oposição a um possível conflito armado e pronto. É esperar a desgraça e apareço para salvar o mundo. Só uma observação, isso não quer dizer que acho correto o posicionamento do Maduro. Toda forma de radicalização por poder, quem sempre sofre é o povo, vide o Brasil. Quem falou isso foi o Denner, nosso seguidor lá no Instagram.
Ele é de Belém do Pará. Bem, Denner, nós temos aí, com esse seu comentário, uma boa exibição do que é a chamada política do Big Stick. Foi uma política que existiu no início do século XX, uma política implantada pelo presidente norte-americano Theodore Roosevelt, que ele indicava que, segundo um ditado africano, você teria que falar suave com as pessoas, mas levar um grande porrete consigo, e assim você iria longe. E nesse seu comentário nós vemos bem isso, porque dentro dessa política do Big Stick, dessa política norte-americana, há um item, por exemplo, chamado Colorário Roosevelt. Esse colorário indica o quê? Que os Estados Unidos ele tem o direito de ser uma espécie de polícia do mundo. Ou seja, em um país em que as instituições democráticas elas estão falhando ou não estão servindo para a sua população, os Estados Unidos eles acabam passando a ter o dever de intervir para restaurar a democracia. Mas isso aí numa política também que é ligada à velha política da doutrina Monroe, da América para os americanos, só que é uma América para os norte-americanos, pois dentro da própria doutrina Monroe, ele já vem indicando que para preservar os direitos e a legitimidade dos Estados Unidos perante o continente americano, ou seja, é uma política aí em que os Estados Unidos eles podem implantar uma crise em um país e aí se utilizam desse Colorário Roosevelt para invadir esse país e restaurar uma democracia, e aí finaliza com a doutrina Monroe, em que a América ela vai por ser dos americanos, eu não vou aceitar uma interferência europeia, da China, da Rússia, de nenhum outro país, porque os problemas do continente americano têm que ser resolvidos com os americanos. E quem é a potência do continente americano? Os Estados Unidos. E só para não esquecer, os americanos eles também se consideram abençoados pelo chamado Destino Manifesto, em que eles são abençoados por Deus para governar o mundo, pois foram criados por Deus. Não, é sobre o Pacto das Américas, né? Os Estados Unidos saem mandando todo mundo, né? Mas fazendo murinho, né? Para os vizinhos não passar. Mas eu mando no teu país. Lídia, essa veio da Lili Cardoso Baratio Santos. Eita, ela tava meio nervosa. Ela falou o seguinte. Bastante nervosa. Segura aí, viu, que vem pedrada. Mano, aí começou assim. Mano, lá é uma merda de ditadura. Só que essa intervenção dos Estados Unidos só fode mais as coisas. O Guaidó também não tá ajudando, porque ele fala as coisas, mas quem sofre com as respostas que o Maduro dá a ele é o povo. O Brasil também tem que parar de... Vou falar ipsilíteres. O Brasil tem que parar de lamber o cu dos Estados Unidos. E fazer tudo o que ele quer, porque aqui não tem nem o básico se a Venezuela inventar de atacar. Resumindo, tá todo mundo fudido. Eu li um meme hoje que dizia que o Brasil tinha 1 hora de bala. Se a gente fosse ter uma guerra, a gente ia ter 1 hora de munição. Isso tudo. Né? Eu ri bastante. Mas eu concordo com ela. Realmente, a Venezuela tá um caos, né? Um absurdo, gente. E eu fiquei bem triste que os refugiados aqui tenham sido tão maltratados, né? E daí eu lembrei também que uma coisa que me chamou muito a atenção no que o candidato Haddad falou nas eleições. Ele explicando a questão da Venezuela, né? Porque o PT foi muito questionado sobre a posição deles em relação à Venezuela. E hoje, de forma, por favor, apartidária, entendam, eu comecei a ter uma visão diferente da postura do PT em relação à Venezuela. Justamente para proteger a Venezuela
digamos assim, dessa ditadura americana dos Estados Unidos, que de alguma forma, essa guerra, né, silenciosa, que os Estados Unidos declarou enfim, ao pessoal do petróleo, isso inclui a Venezuela, sobre declarar guerra ao vizinho, né? Que ele falou, né? A gente não vai declarar guerra ao vizinho. E daí, após a eleição de Maduro, o partido foi, inclusive o pessoal que é de extrema esquerda também não se manifestou, mas o PT foi na posse, né, do Maduro, porque foi democraticamente votado, né? E ele se elegeu, enfim, respeitando a política do nosso vizinho, apesar dos pesares. E de alguma forma ajudando, né? Financeiramente. Tentando com que essa ajuda financeira não viesse dos Estados Unidos. Justamente para não se prostituir, não se prender, não ter nenhum tipo de dívida moral que seja com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos cobra uma hora ou outra. E aí eu entendi, de certo modo, por que a gente ajudou a Venezuela. E era justamente para a Venezuela se ver livre dessa ajudinha dos Estados Unidos. E daí hoje, né, teve as notícias dos caminhões levando ajudas humanitárias que foram proibidos de entrar na Venezuela. Inclusive houve feridos, houve mortes, né, em cidades com fronteira na Venezuela. E aí eu lendo a matéria e eu vi que a ajuda humanitária que os caminhões estavam levando não era só do Brasil. Tinha um dedinho dos Estados Unidos ali. Então, eu vi como assim, a Venezuela tentando manobrar de alguma forma a influência dos Estados Unidos nessa crise deles. Justamente para não se sentir em dívida, enfim, não se prostituir de alguma forma e não ter nenhuma intervenção americana na Venezuela nesse momento. Realmente, se os Estados Unidos resolver abrir guerra, o Brasil tá lascado. E aí a gente declarou guerra ao nosso vizinho, ele não vai dar amparo pra gente, não. Então, nessa hora aí, meu filho, o Brasil tá tão do lado, é tão inimigo da Venezuela quanto os Estados Unidos. Então, tem que se pensar a guerra de quem você vai comprar. Do seu vizinho ou do cara que tá lá do outro lado mandando bomba, ou que seja, né? Enfim, foi uma estratégia, de alguma forma, pensada pelo PT, de evitar isso daí, né? Não entrar em conflito com o vizinho. Não se tornar inimigo dele de alguma forma. Jai, Oi. essa vai pra você. São duas falas aqui que são bem parecidas. Uma é da Helena. Ela disse: o Brasil não precisa servir de penico para os Estados Unidos. E o Hudson falou: Estados Unidos imperialista querendo ser o cão de guarda do mundo, quando na verdade só está de olho de verdade no ouro negro, que é o petróleo. Concordo. Então, como Lid disse agora que é uma guerra silenciosa, na verdade eu acho o contrário. Eu acho que os Estados Unidos já declarou que de guerra silenciosa isso não existe. Já houve casos de tortura, de mortes. E, na verdade, ele só quer realmente uma coisa, o petróleo. E quem está se prejudicando são só os cidadãos da Venezuela. São apenas essas pessoas. Então, por um lado, você tem um presidente interino, né? Que diz que vai lutar pelo povo. Pelo povo qual? Que povo ele está falando? Que está passando fome agora por lá? Porque também a gente não pode negar que para você comprar um sanduíche lá, digamos, você tem que sair com 2 sacolas de dinheiro. Então, fora o abastecimento de itens básicos, também inclui remédios. E Maduro, por um lado, atribui essa responsabilidade a empresários que tentam desestabilizar a economia, que eu acho que realmente tem disso. E Juan Guaidó dá a justificativa que é Maduro, que não, como você disse antes, que não abre o diálogo. Enfim, e os Estados Unidos fica como o bonzinho, que estava mandando ajuda humanitária e que tá tudo ok no fim das contas. Que se tiver intervenção, vai todo mundo ficar bem e a Venezuela vai voltar às mil maravilhas. Inclusive hoje, Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil, deu entrevista, né,
afirma no grupo da reunião do Grupo de Lima, que teve hoje, dia 25 de fevereiro, afirmando que a Venezuela tem que ter um convívio democrático sem medida extrema. Eu ainda não entendi qual a posição que o Mourão quer tomar as declarações super amigáveis, mas algum que tem por trás. Pois é. Kleber, a Gabriela Flores, estudante de História da UENP, falou o seguinte: nada tira a culpa do Maduro sobre a população de seu país estar passando fome. Mas os motivos dos Estados Unidos estar apoiando ou difundindo nas mídias essa questão é de se ficar com os olhos bem abertos. No Haiti, por exemplo, existe uma complexibilidade de questões humanitárias muito maior, ou na África Mediterrânea e afins. Gabriela, é exatamente isso que nós vemos da política norte-americana nessa situação da Venezuela. E em vários outros locais em que há intervenções militares dos Estados Unidos, que não são intervenções que visam ajuda humanitária ou então restaurar uma democracia que seja utilizada por toda a população. Não, é sempre intervenções em que se instala governos que sejam manipulados pelos Estados Unidos ou que tenham algum interesse econômico por trás. Vide aí a questão, por exemplo, da Segunda Guerra do Iraque, onde os Estados Unidos, num pretexto de achar armas químicas no Iraque, invadiu aquela região para implantar a democracia americana, a Pax norte-americana, como existiu, por exemplo, a Pax britânica ou a Pax romana, e colocar a paz e a democracia nos moldes americanos naquela região do Oriente Médio. Não achou petróleo. O país, o Iraque, virou um grande caos numa tremenda guerra civil e ainda fragilizou as forças armadas iraquianas, que foi um dos motivos para o surgimento do ISIS, do Estado Islâmico. Ou seja, nós tivemos aí uma interferência americana, um exemplo de interferência americana, que resultou num desastre para uma região. E, bem lembrado, o Haiti, por exemplo, tem problemas. O Haiti tem problemas humanitários imensos. E nós não vemos grandes missões norte-americanas para lá salvaguardar a população haitiana. A última missão, por exemplo, da ONU que estava no Haiti era uma missão brasileira. E na África há vários conflitos. Por exemplo, o conflito que teve mais vítimas desde a Segunda Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu no Congo. E esse conflito perdurou por vários anos sem interferência nenhuma das nações ocidentais, contando aí nações europeias, Estados Unidos, Rússia, enfim. Nenhuma nação interferiu num caos que resultou na morte de mais de 4 milhões de pessoas. Vejam aí. Mas por quê? Porque o Congo não tem um interesse financeiro tão grande para as nações europeias ou Estados Unidos. Eles têm grandes reservas de diamantes. Mas naquele momento não era tão atrativo como, por exemplo, o petróleo do Iraque, ou então o petróleo que tem na Nigéria, ou agora o petróleo que existe na Venezuela. Lembrando aí que para os Estados Unidos, um governo venezuelano que seja subserviente aos interesses dos Estados Unidos é algo muito lucrativo para os americanos, pois só é você pegar um mapa mundo e ver a distância de um navio petroleiro do Oriente Médio para os Estados Unidos e de um navio petroleiro que só vai cruzar o Caribe e chegar nos Estados Unidos. Seria algo muito mais rentável e muito mais lucrativo para a economia norte-americana ter praticamente um vizinho rico em petróleo. Lídia Verônica. Alice Celestino. Cerco econômico de 2 anos, com o povo de dentro chegando ao limite do que se pode suportar, e os de fora preparando os espelhos e panos de presente para mascarar o saque de ouro negro. Carinhas tristes. PS, me manda o link no direct depois, por favor. Comentar o que ela falou? Ela foi completa. De uma forma, como eu posso dizer, metafórica, né? É isso que aconteceu, né? O pessoal lá dentro sendo, digamos assim, levado ao seu limite, né?
para que houvesse algum tipo de manifestação e indignação. É de se indignar, né? Enfim, de qualquer forma. Mas aí quem controla os meios, né, para a subsistência da população, se aproveitando, né, desse momento de fraqueza econômico para explorar ainda mais as dificuldades que os venezuelanos estavam passando. Em vez de ajudar os seus, né, tangendo o gado para o precipício. E aí a gente que está aqui fora, nessa, como é que eu posso dizer? Eu digo porque a gente aplaude muito que os Estados Unidos, a postura dos Estados Unidos em relação a tudo que eles fazem no mundo, né? É isso. Ela foi completa. Eu achei bem interessante a forma como ela descreveu esse cenário. Tanto de dentro quanto de fora, né? Jai, essa pra você. Esther Rodrigues de Freitas falou o seguinte: esse crime contra os direitos humanos que acontece na Venezuela é na verdade um jogo de interesses e medição de força. Para os governantes, o povo é apenas uma massa de manobra e não se importam que o custo para se manterem no poder seja a morte de sua gente. Governantes carniceiros só visam o poder e o dinheiro. Insano. Ela colocou uma imagenzinha de um saquinho de dinheiro aqui. Então, como eu havia dito anteriormente, essa guerra silenciosa, né, entre aspas, tá custando aí muitas vidas. Não sei se foi certo o que Maduro fez, mas ele teve várias não, né? No momento já são mais centenas de prisões arbitrárias. Então nós temos vários presos políticos, vários, novamente, casos de tortura. E temos aí um governo que diz que se importa, ok, com a vida das pessoas, mas que a tendência realmente é só, principalmente nas fronteiras. Hoje teve casos de briga entre militares e população, sociedade civil, em fronteiras entre Brasil e Venezuela. Então, quem vão ser os mais prejudicados? Com certeza não vai ser os dois governantes, né, que estão aí brigando pelo pódio aí de quem vai ficar com a presidência na Venezuela. Tem uma jornalista, Silvia Colombo, salvo engano, o nome dela, ela é do jornal, da Folha de São Paulo, e ela fez uma visita na Venezuela há cerca de 15, 20 dias atrás. E o cenário é esse. Você tem casos de morte, que são muitas vezes camuflados, então esses casos não vão para a grande mídia, e outros que realmente ganham aí holofotes, enfim, da mídia, dos meios de comunicação. É isso, acho que é isso. Assim, um exemplo prático e bem recente, André Janones, né, deputado, que ele foi falar com o presidente da Vale, ele falando, vocês chegaram a um acordo de que valia a pena sacrificar 300 vidas, né, pelo dinheiro. E é mais ou menos isso, né, que acontece. Tudo bem, a gente tá aqui manipulando essa galera e vendo todo mundo se matando, morrendo de fome, e enfim, pra manter a economia aqui, favorecer eles, né? Então, o que já falou aí realmente é bem, bem preocupante. E esse negócio que teve recentemente aí, hoje, né, no caso, do Mourão falou, né, que nunca tinha visto um país jogar bomba de gás lacrimogêneo em outro país, né? Tipo assim, no momento foi a medida mais drástica que eles poderiam ter tomado, né? E eles tomaram. E, teoricamente parece uma visão infantil, né, de guerra, mas atingiram pessoas que estavam lá no momento, e foi fisicamente, ou seja, saiu de uma coisa teórica para uma coisa prática. Isso. E quais são, né, os próximos passos? Saiu do campo teórico pro prático, essa guerrinha, no caso, né? Lid, deixa eu só tocar num ponto que você disse que eu acho muito importante, que realmente não tem ninguém falando sobre isso, que é a degradação ambiental.
que a indústria petrolífera gera. Então, não tem ninguém falando sobre isso, não tem nenhum meio de comunicação, não tem governante, não tem político, não tem comunicador. Ninguém fala sobre qual o impacto negativo, né, dessa indústria, que um exemplo bem básico disso, provocado, né, por essas multinacionais, é o derrame do Golfo do México em 2010. E aí você citou a Vale, e nós temos aí quantas comunidades aí atingidas por essa indústria na Venezuela e em outros países também, né? E que ninguém comenta sobre isso. Então, apesar da retórica aí de preservação ambiental, na prática, ninguém se importa. O petróleo vale mais. Aí a gente pode ver agora que o petróleo vale mais até que um país inteiro, né? Sim. Kleber, Malu Arruda falou o seguinte: o povo venezuelano é quem pode dizer o que é melhor para eles, e isso eles estão gritando há meses. Só após o Guaidó se certificar que teria o apoio dos outros países, ele, de acordo com a Constituição da Venezuela, se declarou presidente, encarregado com o apoio maciço da população. O apoio internacional é fundamental, inclusive do Brasil, pois o problema já chegou aqui e vide o número de imigrantes. Para a solução do problema, porque o povo venezuelano está desarmado e o exército está com Maduro. As pessoas estão morrendo de fome por falta de remédios. Como não ser solidário na hora dessas? Malu, essa é uma questão que vai muito além apenas dessa simples questão de uma interferência internacional, que é algo que seria, eu acho que, mais desastroso para o povo venezuelano do que tentar as vias democráticas. Sabemos que Maduro ele tem uma maioria parlamentar, já que ele solicitou, quer dizer, ele convocou a Assembleia Constituinte e dessa forma o parlamento, ele que tinha uma maioria de oposição, ele foi fechado, e essa Assembleia Constituinte ela é presidida pela ampla maioria chavista, e infelizmente, através dessas medidas que estão sendo tomadas pelas nações, que são bloqueios, sanções econômicas, isso aí só vem acarretar o mal para a população, porque os líderes governamentais eles não vão sentir esse impacto, eles não vão ver uma revolução, uma guerra civil em um país em que as Forças Armadas elas estão apoiando o governante que foi eleito, mesmo numa eleição em que as entidades internacionais consideraram ilegal, que é no caso Maduro. E isso daí vem a ocorrer uma série de problemas e de questionamentos. Como fazer com que a Venezuela volte a se redemocratizar, como acabar com a hiperinflação venezuelana, como fazer com que entre mais mantimentos e que tenha a importação maior de produtos de primeira necessidade para a Venezuela. Ou seja, é uma série de fatores que envolvem tanto a questão política interna, como política internacional, como econômica, e que resultaria em literalmente um debate imenso só para resolver isso, porque num primeiro momento, para se resolver essa hiperinflação, ele teria que literalmente soltar não mais dar aquele subsídio para o preço do petróleo e reduzir a assistência popular. E isso causaria um impacto na população mais carente muito grande. Isso aí para tentar reorganizar as condições econômicas venezuelanas. As sanções econômicas que os Estados Unidos impuseram contra a Venezuela, que aí envolvem cerca de 69 empresas venezuelanas que não podem mais fazer negociações com os Estados Unidos. Isso aí acarreta que outras nações não venham a fazer também negociações com a Venezuela. Isso aí acarreta em quê? Em falta de entrada de capital na Venezuela e entrada também de mantimentos básicos para a população. Isso aí deveria ser aplacado com a suspensão das sanções norte-americanas contra a Venezuela. Só que os Estados Unidos acham que com sanções econômicas eles vão conseguir derrubar o governo Maduro ou qualquer sucessor de Maduro. E aí nós temos o exemplo Cuba, que passou literalmente 50 anos como embargo norte-americano e não cedeu em nenhum passo à política
de repressão econômica dos Estados Unidos. Lembrando que não adianta também a intervenção militar contra a Venezuela. Isso aí seria um desastre e acarretaria na morte principalmente de civis inocentes venezuelanos. Isso aí deveria ser utilizado através da diplomacia, suspensão das sanções econômicas, implantação de medidas econômicas que venham a acarretar vai acarretar no primeiro momento uma dor ainda maior para a população venezuelana, mas que seria necessário para estabilizar a condição de hiperinflação, ou seja, são uma série de fatores que teriam que ser tomados para auxiliar esse tão sofrido povo venezuelano. Lídia, essa pra você é de um seguidor nosso, o Joy Almeida, lá do Maranhão. A gente trata os nossos alunos com carinho, e aqueles que dão mais trabalho, a gente tenta ter mais carinho ainda para tentar entender essa criatura, né? Então o Joy, ele sempre participa de todos os podcasts. Todos. Tem uma coisa que ele enviou, tá? E ele tá falando o seguinte aqui: se o PT tivesse ganho as eleições, esse povo estaria subjugado a essa ditadura, sem ter o mínimo de esperança de vida digna, assim como as outras ditaduras socialistas. Mas como sempre, a esquerda, distorcendo os fatos, vai pôr a culpa nos Estados Unidos, como se os americanos fossem culpados por esse maldito ter lascado a vida dos venezuelanos. O que Lula não conseguiu por aqui, Maduro conseguiu lá. No entanto, graças a Deus, o brasileiro acordou e derrubou o PT do poder. É pra eu comentar mesmo? Sem ficar brava? Eu posso passar a palavra? Passa, repassa. Opa, vai. Eu vou passar pra Kleber. Eu tenho certeza que o Kleber vai dar um show de elegância nessa resposta. Eu não sei o que dizer pra essa criatura, não. Valer? Vá comparar? Vá fazer... O que eu faço? Os Estados Unidos vão querer... Os esquerdistas vão querer colocar a culpa nos Estados Unidos. Já colocamos. Colocamos já. É culpa deles. Eu tô comprando petróleo, adoidado? O cara não leva nem em consideração que essa crise se agravou porque os Estados Unidos colocaram embargo, pô. Imagina aí, o cara só tem um produto para vender e o comprador resolve não sei o que e tal, porque ele quer causar uma crise lá. Dá uma olhada na Arábia Saudita, ali nos Emirados Árabes, pá, o que tá rolando. No Iraque e Saddam. Mas enfim, só uma coisinha assim, uma questão de logística, para você entender quão desinteressados os Estados Unidos na Venezuela. O petróleo, para chegar nos Estados Unidos, dos Emirados Árabes para os Estados Unidos, leva de 40 a 45 dias. Da Venezuela, é 5 dias. Só assim, só para você entender um pouquinho do interesse dos Estados Unidos na Venezuela. A Venezuela está entre os 7 maiores produtores de petróleo. Só para você entender assim um pouquinho de interesse que os Estados Unidos têm na Venezuela. E daí o resto você deixa com a esquerda. O que eu posso dizer para um cara que diz um negócio desse? Leu pouco? Só devemos lembrar que o PT governou o Brasil por 16 anos e não deixamos de ser o Brasil. A bandeira não virou vermelha. Tivemos vários avanços sociais. O Brasil não deixou de ser o Brasil. O Brasil não virou Venezuela, o Brasil não virou Cuba, o Brasil não virou União Soviética. Ou seja, sempre vem essa questão dessa comparação. O Brasil com o PT viraria Venezuela. Com 16 anos não viramos Venezuela, não viramos Cuba. E só lembrando aí, para as pessoas também que comentam sobre os Estados Unidos têm que intervir militarmente para restaurar a democracia na Venezuela. Tem que suspender, tem que ampliar os embargos financeiros contra a Venezuela para tentar derrubar Maduro do poder. E aí vamos lembrar o seguinte, tem um presidente aí que está no governo há 20 anos,
Esse presidente, ele prendeu a oposição, o principal líder oposicionista desse país foi preso. Lembrando que esse presidente, ele fica se revezando no poder há 20 anos, ou é primeiro-ministro ou é presidente. Ele persegue minorias, por exemplo, grupos LGBT nesse país, eles são perseguidos, isso declaradamente, até protestos contra isso. E esse país tem muito petróleo mesmo. E vocês sabem de quem eu estou falando aqui nessa mesa? Da Rússia. E por que os Estados Unidos não vai lá intervir militarmente na Rússia? Para derrubar um presidente que está há 20 anos no poder, prendeu a oposição, persegue minorias e tem muito petróleo. Por que será que os Estados Unidos não vão lá implantar a Pax Americana ou então implantar severas sanções econômicas contra esse país? Por que será? Jai, Manda. Pedro Lucas Peixoto falou o seguinte: as sanções foram lançadas depois de Maduro tratar cruelmente presos políticos e os manifestantes. Depois de várias mortes, os Estados Unidos pararam de financiar o governo Maduro. É como a uma empresa estivesse fazendo mal às pessoas, mas você não parasse de comprar seus produtos porque você tem pena dos funcionários da mesma. O sofrimento não foi causado pelos Estados Unidos. Ele já foi causado antes pelo próprio Maduro. Os Estados Unidos só está deixando de financiar o ditador. Primeiro, eu acho que, no meu ponto de vista, teria esse problema que está acontecendo no momento, mesmo que Chávez ainda estivesse vivo, talvez, no meu ponto de vista, claro. Acho que de 99 a 2018, salvo engano, a Venezuela sofreu 19 golpes. Então, acho que fica complicado, né, dizer que os Estados Unidos estavam bancando uma ditadura. E eu, como jornalista, né, no momento não tenho uma opinião formada para afirmar que a Venezuela é uma ditadura. Acredito que tenha características, que a democracia realmente está duramente ferida, mas dizer que é uma ditadura, talvez não. Talvez tenha alguns aspectos de autoritarismo, de autoritarismo competitivo e clássico, mas ainda existe eleição, gente. Então, acho complicado dizer que é uma ditadura a Venezuela. Acho que ele é embasado na proliferação, né, de notícias falsas, que a Venezuela agora se tornou um campo fértil. É igual coisa hoje em dia, tá brotando da Venezuela. Então, não, eu acredito que não é uma ditadura a Venezuela, que sim, a democracia está corrompida de fato, mas para chegar realmente a uma ditadura, até porque são contextos totalmente diferentes, se ele tivesse comparado com outra. Mas não, acho que não é uma ditadura, e muito menos o que ele citou dos Estados Unidos. Será que tá respondido? Pedro, né? Não, é que comentar esse negócio que Jaiane trouxe sobre a ditadura. Que as pessoas falam muito no Brasil sobre a ditadura na Venezuela e que as eleições são fraudulentas. Mas a ditadura no Brasil não existiu porque haviam eleições. Então, se contradiz o tempo todo, né? O pessoal da extrema-direita aí. Por que na Venezuela é ditadura e as votações são fraudulentas e no Brasil não houve ditadura justificando o voto, né? Então, assim, apesar de já não achar que existe uma ditadura, eu acredito que pode ser o mesmo quadro de haver realmente eleições fraudulentas ou induzidas. Enfim, algo muito estranho acontece lá dentro. Mas, como o Pablo falou, a questão interna é que tem que ser resolvida com diálogo, internamente, não o povo se metendo no meio. E os contextos são diferentes, né? Não tem como comparar. Claro, bem diferente. Realmente. As nações em torno, os vizinhos, nós se envolvendo. Sim. O povo lá, sim, tem que se meter. Deve, né? Kleber Roberto. A Lorena Faleiro falou o seguinte: no Oriente Médio,
temos exemplos das, entre aspas, boas intenções dos Estados Unidos. Enfim, fico impressionada com a preocupação dos Estados Unidos com países ricos em petróleo. Como a Lorena já bem lembrou, os Estados Unidos eles têm muito interesse em levar a democracia para países ricos em petróleo. Como já citado o caso do Iraque, em que invadiu o país num pretexto de procurar armas químicas que o país não tinha, tentou implantar a democracia no estilo iraquiano, no estilo americano, jogou o Iraque numa guerra civil terrível e ainda fragilizou o país suficiente para o surgimento do Estado Islâmico aí, que foi uma fonte de terrorismo imensa no planeta. E aí devemos lembrar que também no próprio Oriente Médio, os Estados Unidos financiam, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um país em que é regido por uma ditadura, porque a família que governa o país lá com os sheiks, eles são uma ditadura, eles não aceitam oposição, eles têm um regime que chega muito próximo da Sharia, que é a lei islâmica, onde, por exemplo, as mulheres elas não podiam dirigir. Agora, eu acho que foi em 2018, que a primeira mulher da Arábia Saudita pôde tirar uma carteira de habilitação, para você ver como uma democracia, uma tirania fechada, e é financiada pelos Estados Unidos. E aí você tem, logo ali no próprio Oriente Médio, um país que não é rico em petróleo, mas está envolto em imensa crise humanitária, que é no caso o Iêmen, que vem uma crise alimentar que é considerada a pior crise alimentar da década, em que praticamente 2 milhões de pessoas correm o risco de morrer de fome, e nós não vemos nenhuma intervenção do Ocidente ou uma intervenção dos Estados Unidos. Por quê? Porque não é um país que tem petróleo. Não é interessante intervir nesse país. Ou seja, nós vemos aí que os Estados Unidos eles vão intervir, eles vão tentar levar sua democracia, essa Pax Romana, ou a Pax Americana, no estilo de Pax Romana, para os países em que tenham algum interesse econômico por trás. Vide agora o exemplo dessa tentativa de levar a Venezuela para uma democracia no estilo norte-americano, que não deu certo em nenhum local. Até por enquanto não vimos o exemplo disso. Ok, vamos encerrar esse quadro. Temos aqui, se a gente fosse passar só respondendo aqui, ia passar a noite, a madrugada, até amanhã. Queria agradecer a todas as pessoas que fizeram comentários, e você que está nos ouvindo agora, se você quiser participar do podcast, mandar mensagem, se quer que a gente comente aqui seu comentário, vá lá nas nossas mídias sociais, nos nossos perfis, nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, e deixe seu comentáriozinho lá, que possivelmente nós leremos ao longo do nosso podcast. Foram mais de 70 comentários aqui, um abraço para todo mundo, e eu vou encerrar falando aqui uma frase da Aline Neves. Dessa vez não tem ninguém desesperado, mas é quase isso. Ela que brigou com alguém aqui dizendo: onde tem socialismo? Tu sabe o que é socialismo? Ela escreveu aqui, brigando com outra pessoa. Ela finalizou dizendo o seguinte: os Estados Unidos nos tratam como seu quintal. Então realmente estamos à mercê dos norte-americanos. Kleber, mande o seu pinga-fogo para as meninas. Pinga-fogo pro Márcio. Vamos lá, pinga-fogo, que era para ser por Márcio, mas o nosso querido Márcio deve estar fazendo alguma viagem em algum país socialista. Bem, nós vemos aí esse interesse norte-americano na Venezuela, que é um interesse, quer queira quer não, um interesse financeiro, graças às questões do petróleo. E como bem lembrado por Lídia, os próprios Estados Unidos, eles querem construir um muro ali na fronteira com o México para não deixar os latinos entrarem nos Estados Unidos. E aí eu faço o questionamento: será que as nações... Tivemos aqui uma interferência extraterrestre. Aí vem o questionamento: será que essa política norte-americana
contra as nações latino-americanas, ela tem um interesse de novamente implantar regimes governamentais que sejam mais voltados para ditaduras, que sejam de extrema direita, ou não? Ele só quer mesmo o interesse financeiro, botar qualquer governo no país e eu quero capitalizar. Eu acredito que sempre houve uma dominação sobre a América Latina, né? E agora no século XXI, infelizmente, não está sendo diferente. Eu li um livro recentemente, que acho que um capítulo se chamava Venezuela, País Café com Leite, algo do tipo. E alguns trechos tratavam disso, dessa dominação, que não é só no sentido econômico, mas também sociocultural. Então vocês podem explicar mais, né, sobre isso. Frederico, venha pra cá. Gente, perdão, por favor. Eu li um livro recentemente que um dos capítulos era Venezuela, País Café com Leite. E um dos trechos trata disso, dessa dominação sobre a América Latina. Então não é só um aspecto econômico, mas também sociocultural. E esse é o problema de muitos brasileiros, não só brasileiros, quando citam que é ditadura, o Brasil vai virar Venezuela e tem que sair Maduro. Então acho que o buraco é mais embaixo e não é um problema que se iniciou quando o Chaves entrou e começou, mas vem bem antes dele. Então, se vocês puderem explicar isso, seria melhor. Acho que é isso o meu pensamento sobre a Venezuela, a situação. Mas eu também concordo com ela. Que isso, inclusive essa questão do povo latino se vender muito, né? Essa questão que você falando aí dessa exploração vem muito também da nossa cultura de abrir portas e se abrir inteiro e se vender um pouco, né? Então, existe um certo tipo de desvalorização justamente porque como se a gente não se valorizasse também, né? Acho que é de forma inconsciente, na verdade, né? Não é questão, a gente não se valoriza e é isso. Aquela questão da síndrome de vira-lata, né? Sim. A gente não valoriza o que a gente tem. Verdade. A gente não valoriza o que a gente tem, não acha massa o que a gente tem. Enquanto quem tá de fora sabe do nosso potencial, sabe do que a gente tem e olha pra gente, o pessoal ingênuo, né? Sorri demais. Pessoal muito bonzinho, vamos lá dar uma exploradinha, né? Acho que eles não sabem quão ricos eles são. Eu acho que é muito por aí, né? Talvez o caminho seja esse. Que nós vemos aí o governo norte-americano, principalmente durante essa gestão Trump, e eles têm esse interesse no surgimento de uma extrema-direita latino-americana que venha a ser literalmente que tem uma visão política subserviente aos Estados Unidos. Isso aí voltando àquela política, como já citado no início desse podcast, na política da doutrina Monroe e do Big Stick. Que eu vou ser subserviente, vou falar manso com esses países, mas se eles se erguerem contra mim, eu vou lá com o meu grande porrete e derrubo eles. E é exatamente essa política americana, principalmente nesse governo Trump, que nós vemos aí aumentando essa esfera de influência novamente contra a América Latina, com o surgimento de governos de direita. Não é aqui que vamos dizer que a direita é o cão, é o demônio que vai destruir tudo. Não, mas vemos aí uma extrema direita surgir, por exemplo, aqui no Brasil, que vem demonstrando grandes erros administrativos. Isso aí qualquer pessoa pode ver e o povo brasileiro está sentindo e percebendo que a extrema direita no Brasil é extremamente danosa, que é algo que vem surgindo em vários locais no mundo também. Só os fortes sabem. Beleza, então vamos para as nossas frases. Agora é hora da verdade. Vamos saber quem conhece as frases de quem aqui. Nada, já. Todo mundo larga os celulares. Jaiane, nada de googlar em nada.
notebook, deixa o celular num canto assim, só o fone no ouvido e pronto. Vamos lá. Primeira frase. Maduro é um problema dos venezuelanos. Sim, e porque tu tá dando pitaco? Brincadeira. Bolsonaro, eu falo. Não. Não, Mourão é também. Mourão? Não. Nossa. Gleisi Hoffmann? Não. Ciro? Não. Sim, eu li essa semana. Primeira dica. É um líder político brasileiro. Não é o Olavo de Carvalho. Ele é vesgo também. Como é o nome dele? Você falou o Olavo de Carvalho no podcast passado, lembra? Ai, Vesgo. como é o nome dele? O agora? Não, da Terra Plana. O chanceler. Ernesto? Ernesto. Não. Poxa. Quero. Já foi presidente. Ah, Lula? Acertou. Foi Lula quem falou isso. Maduro é um problema dos venezuelanos. Ele disse lá em Curitiba. Lula. Próxima frase. Antes o solo nativo que nada. Nossa vida não é outra coisa senão a herança de nosso país. Simão Bolívar? Deus, Kleber tá impossível hoje, tá certo. Simão Bolívar, ou o libertador da América, né? Como ele é conhecido. Próxima frase. Tem que acabar com essa aí, tá ok? Pera aí, Kleber. Ele não é anticomunista e eu também não sou. Na verdade, não tem nada mais próximo do comunismo do que o meio militar. Nem sei quem é comunista hoje em dia. Gente. dica. É um militar reformado. Mourão. Não. De General Vilas Boas? Não. Jair, vai dar um chute? Não. Mais uma dica? Recentemente concorreu às eleições. Ele não. Quem é ele não? Recentemente concorreu às eleições. Recentemente concorreu às eleições. Militar reformado. Ele não é reformado não, pô, ele tá nativo aí. É reformado, além de Mourão. Sim. Ele é um militar reformado, participou das últimas eleições. Das E- últimas? Não, Meirelles é militar? Não. Não, Meirelles não é militar não. Economista. Me perdi. Ele é eu já falei o quê? Militar reformado, participou das últimas Das eleições. eleições. Ele tem um sinal característico com as mãos. Nossa, só me lembrei de Temer agora. Eu só lembrei de Bolsonaro. A mãozinha! Asquerosinho. Itimalia. Álvares. Claro. Kleber, Gente! você tá impossível, velho. Caramba, velho. A gente não pensa no óbvio, né? Ele é um comunista. Vamos lá. Esquerdista pra praia. Jogar no Rio. Ok? Isso foi dito no Dia dos Namorados. Que romântico. Maria Isabel, te prepara, que nesta noite vou te dar o que é teu. Entendeu? Fala aí, Jai. Gente, ideia. eu tô mais perdida que Bolsonaro Você que historiador, governando você o país. Chaves? Kleber acertou de novo. De novo. A gente tá injusto. Foi Chaves que falou isso. Não, pera aí, Kleber.
Também acho. Chaves falou, Isso disse é essa marmelada. frase aqui. Pois é, ele disse essa frase em fevereiro de 2000, declaração à sua mulher, Dia dos Namorados. Vamos lá. Isabel. Gente, Vamos que lá. palhaçada. A Venezuela é um dos poucos lugares onde o socialismo entregou o que ele propõe: pobreza, muito bem distribuída, inexistência da democracia, falência econômica e totalizarização do governo. Talvez tenha sido Olavo. Não foi Olavo. Não sei, então. Deixa eu ver. Eduardo Bolsonaro. Não. Ele não é capaz de formular uma frase. Eu tô acertando direto. Eu não sei. Faço ideia. Dica. Não. Ele pertence a uma das mais antigas e importantes famílias brasileiras. Aécio Neves? Vampirão. Serra. Não. Alckmin. Não. Ué. José Sarney. Não. Maluf. Não. Gente. Não. Mas ele tá mortinho. A família dele era importante no período da monarquia. Ah, agora eu vou saber. Historiadora que sou. Gente, os Braganças. Seria eu errando aqui, até que não é na monarquia, né? Ele tem título. É o príncipe lá, o bonitinho. Como é que é? Como é o nome dele, gente? O coisa de Bragança. É isso aí É do mesmo que você tá Bragança falando, mesmo? Eu tô na época errada. Tá. Eu vou considerar certo, tá? Tá certo. Foi o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança Quase. quem falou isso aqui. Acertou. Tá vendo? Inaugurei. A Acertando última. uma. De repente, entrou um passarinho e deu 3 voltas sobre mim. Ah, E eu já sei senti essa. o espírito de Chaves. Maduro. Foi Maduro que disse. Maduro falou isso aqui no dia do enterro de Hugo Chávez. Ai, Jesus. Ele disse que teve um passarinho que deu 3 voltas nele e ele sentiu que ali era o espírito de Hugo Chávez. Ele disse que sente às vezes. Não foi, ele disse que não foi a Ai. única vez em uma entrevista. Ele disse que sente às vezes um friozinho passando por ele. Pois é, um friozinho na espinha e tal. Calafrio. Ok, vamos agora para as indicações. Dicas culturais. Indicar o filme Colônia, que fala sobre um regime ditatorial, né? Fascista, né? E Pinochet, né? Na verdade, o filme Colônia fala sobre um determinado grupo, né? Que cedia as vontades de Pinochet e tinha relações diplomáticas obscuras com a Alemanha. E, enfim, é muito interessante ver o que acontecia dentro do Chile na época do Pinochet e entender que tipo de mentalidade, né, existia dentro desse regime e era fomentado pelo governo. Enfim, como passa por um período histórico ditatorial, né, do Chile, eu acho que seria interessante dar uma olhada, ter um certo conhecimento sobre essa época que passou, né, na América Latina. A América Latina passou. A Colônia. E é um filme bem atual e tá na Netflix. Aproveita, galera. Jai, faz uma indicação cult aí pra nós. Tem um documentário chamado A Revolução Não Será Televisionada. Então, para quem tem interesse de conhecer um pouco mais da trajetória de Hugo Chávez, principalmente esse documentário tem foco no golpe. Então, indico isso, é bastante interessante. E uma série da Netflix que se chama Salvados, que tem 2 episódios da segunda temporada, que é na Venezuela. O primeiro é com moradores de Caracas, e o segundo é uma conversa com o Nicolás Maduro. E ele fala aí da relação com a Espanha. É bem bacana. Ok, vou dar minha indicação também. Seguindo a esteira dos documentários, eu assisti esse documentário que Jaiane sugeriu,
A Revolução Não Será Televisionada. E logo depois eu assisti outro, que é mais underground ainda, que é o Massacre de Ponte Laguno, que é especificamente sobre uma tentativa da oposição de dar um golpe, só que ele foca nas manifestações na rua e em como pessoas foram assassinadas por atiradores de elite em cima de prédios, que possivelmente tinham sido colocados lá pela própria oposição, né? A ideia é de que realmente aquilo foi tudo armado. E a outra indicação é do canal no YouTube Meteoro Brasil, que fez uma postagem interessantíssima sobre como a Venezuela se tornou Venezuela. Então sugiro aí pra galera que está iniciando seus entendimentos sobre a Venezuela que assistam esse vídeo do pessoal do Meteoro. Bem, para mim, vou passar aqui a indicação para os nobres ouvintes aqui do Historiante. Vou passar um livro que é Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, que é um livro excelente e vai demonstrar exatamente os interesses das grandes potências na América Latina e muitas vezes influências que levaram a conflitos para fragilizar países ou para implantar regimes que são favoráveis aos interesses dessas grandes potências. E como eu tenho o costume sempre de também indicar uma música ou banda, vou indicar uma banda espanhola, a banda Sin Dios. É uma banda de punk que surgiu em 1988 e vou indicar o álbum Alerta Antifascista, que é um álbum que estamos precisando ouvir muito, pois estamos vivendo num período bem sombrio. Ok, historiantes, fechamos aí esse episódio que tá com quase 2 horas de duração. Que eu tinha prometido que ia ser no máximo 1 hora e pouquinho, foi quase 2 horas aqui. Agradecer a participação de Jaiane, foi muito bom tê-la aqui nesse episódio. Eu que agradeço pelo convite. Me chamem mais vezes, podem me convidar outras vezes. Espero ter contribuído. Tu retornarás e também no podcast das meninas do Historiante, claro. Não é? Sairá aí essa semana, fiquem ligados no feed, em qualquer agregador de podcasts, o podcast Arretadas, que vocês ainda estão me devendo enviar as fotos para montar a imagem de capa, tá? Ainda não tivemos a sessão. Pois é, estou esperando as fotos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido tudo sobre a Venezuela. Qualquer coisa, manda mensagem. E lembrando sempre, é claro, seja um apoiador do Historiante. Vai no site apoia.se/historiante. Faça sua doação. A partir de R$1 você já colabora com esse projeto. E a partir de R$4 você participa do nosso grupo secreto no Facebook. Além de outras recompensas que eu e Kleber estamos aí pensando em oferecer mais adiante. Um rim. Esse clã é ridículo, meu. Enfim, é isso aí, um abraço e todo mundo, 1, 2, 3, tchau, tchau! Tchau! Viva Lenin!